Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Encontro de Direito Público, um espaço proporcionado pela Escola Paulista da Magistratura, com um canal, com a playlist própria no canal da Escola da Paulista da Magistratura no YouTube. E hoje nós temos o prazer de receber aqui o professor Silvio Luiz Ferreira da Rocha. O professor Silvio Luiz Ferreira da Rocha, ele é mestre e doutor em Direito Civil pela PUC São Paulo. Ele é doutor e livre-docente em Direito Administrativo também pela PUC São Paulo, onde leciona na graduação e pós-graduação. Ele é coordenador do Núcleo de Estudos de Pós-Graduação em Direito Administrativo no programa de pós-graduação da PUC. É líder do grupo de pesquisa em contratações públicas da PUC São Paulo. Ele já foi juiz estadual, mas é juiz federal da Terceira Região, atualmente, titular da 10ª Vara Criminal, que é especializada em crimes contra o sistema financeiro. Ele já ocupou o cargo de conselheiro no CNJ e é membro do Foro Ibero-Americano de Direito Administrativo. O professor Silvio Luiz tem diversas obras publicadas, entre elas eu vou destacar aqui, dentro da sua formação acadêmica, em Direito Civil e Direito Administrativo, que ele leciona na PUC, nas duas áreas, inclusive. Ele tem Direito Civil 1, parte geral, Direito Civil 2, obrigações, Direito Civil 3, direitos reais, todas as publicações pela editora Malheiros. Tem também Direito de Família, Direito Civil, Direito das Sucessões, uma coleção de Direito Civil pela Malheiros. Em Direito Público, ele tem Terceiro Setor, pela editora Malheiros, Função Social da Propriedade Pública, também pela editora Malheiros, que foi sua tese de livre-docência. Tem Introdução ao Direito de Família, pela editora Revista dos Tribunais, Curso de Direito Civil, volume 3, Contratos, pela editora Revista dos Tribunais, Responsabilidade Civil do Fornecedor pelo Fato do Produto no Direito Brasileiro, já na segunda edição, pela editora Revista dos Tribunais. Salvo engano, foi até a dissertação de mestrado do professor Silvio. Tem a Oferta no Código de Defesa do Consumidor, pela editora Lemos, Introdução ao Processo Civil de Conhecimento, publicado pela editora Fórum, e ele tem um Manual de Direito Administrativo pela editora Malheiros, publicado em 2013. Entre outras publicações, livros e artigos. Professor Silvio, é com grande prazer que recebemos o senhor aqui na Escola Paulista da Magistratura, e passo então a palavra para as suas considerações e a exposição do seu tema. Bom dia, Luiz Manuel. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o honroso convite que me foi feito por você, em nome da Escola Paulista da Magistratura. É sempre um prazer colaborar e cooperar com os projetos acadêmicos e institucionais dessa escola, dessa grande instituição, da qual eu já tive a felicidade de participar nos anos de 1989 até 1993, que é o Poder Judiciário do Estado de São Paulo. Então, para mim, é sempre uma satisfação muito grande quando eu sou convidado para participar de eventos da escola e tenho a oportunidade de rever amigos como você, que eu ainda tenho também a felicidade de encontrar na Pontifícia Universidade Católica, já que somos colegas de departamento, mas também de rever ex-alunos, a Paula, como eu tive a oportunidade de reencontrá-la agora, a Gabriela, que provavelmente está nos assistindo, enfim. Então, é uma satisfação muito grande estar aqui. E o tema que foi proposto é conversarmos um pouco sobre as alterações que foram introduzidas na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a LINDB, e que, de alguma maneira, vão orientar tanto o administrador como também o juiz, quando se trata da aplicação e da interpretação, ou da interpretação e aplicação das normas de direito público. Antes de tratar especificamente da LINDB, eu vou dar um passo atrás e lembrá-los que, na verdade, toda essa temática da LINDB e as alterações que foram feitas estão relacionadas com técnicas de interpretação e aplicação do direito. São dois momentos fundamentais
nesse processo de concretização e realização do direito, e que vai contar como participantes privilegiados o administrador e o magistrado. Portanto, dentro do nosso sistema jurídico, o administrador e o magistrado, eles participam ativamente desse processo de interpretação e aplicação das normas jurídicas, especialmente daquelas que foram estabelecidas e produzidas pelo legislador. É claro que esse fenômeno da interpretação, ele pode contar com outros atores, com outros sujeitos, mas normalmente esses atores e esses sujeitos, eles não são participantes, eles são espectadores, no sentido de que eles podem emitir a sua opinião a respeito do sentido e do alcance de uma determinada norma, mas essa opinião, ela é apenas uma opinião, ela não tem efeitos vinculativos, nenhuma força jurídica capaz de tornar o resultado daquela interpretação obrigatória. Então, se fôssemos recorrer a uma analogia sempre com os jogos esportivos e aí o futebol, existe uma diferença entre o torcedor e o árbitro, porque muitas vezes o árbitro interpreta um determinado lance do jogo e reconhece que aquilo foi uma falta, que aquilo foi uma penalidade, e muitas vezes o torcedor ele tem uma opinião distinta. Isso, em relação aos operadores jurídicos, também acontece. Quantas vezes o administrador ele interpreta uma norma num determinado sentido, essa questão é levada ao judiciário, o juiz interpreta aquela norma num sentido diverso daquela que foi interpretada pelo administrador, e muitas vezes a interpretação do administrador e a interpretação do juiz não coincidem com a interpretação do doutrinador, com a interpretação do cientista do direito, com a interpretação que o próprio advogado, na defesa dos interesses do cliente, fez daquela norma. E muitas vezes, exatamente o recurso, esse meio de impugnação que vai demonstrar o inconformismo que o advogado revela em relação à forma, ao modo como aquela norma foi interpretada e aplicada. Outra observação que me parece importante fazer é de que a interpretação precede a aplicação e, portanto, a interpretação ela é fundamental e essencial para que a aplicação daquela norma ao caso e, portanto, a decisão daquele conflito de interesses que é levado tanto à administração pública ou que é levado ao Poder Judiciário, para que ocorra aquela decisão, é importante que seja fixado, portanto, o sentido, o alcance daquela norma. Então, tradicionalmente, a interpretação ela vai se apresentar como essa operação racional, não é? Que vai se orientar por determinados critérios, por determinados parâmetros, em que o intérprete, aplicador, seja ele administrador, seja ele juiz, ele vai, então, diante daquele enunciado linguístico, daquela proposição prescritiva, daqueles signos que ali se apresentam, não é, sob a forma escrita, ele vai tentar extrair dali um sentido, vai tentar extrair dali um significado, argumentos ou razões que lhe permitam exatamente decidir acerca daquele caso. Então, aí nós temos que entender que nós estamos aqui num processo, se a gente abstrair um pouco, nós estamos num processo, na verdade, de compreensão, num processo de interpretação, num processo de
significação ou ressignificação daquilo que foi já dito pelo legislador. E, portanto, é uma espécie de tradução intralingual, ou seja, dentro da mesma língua, que é o português, nós temos que fazer essa tradução, nós temos que, na verdade, diante do texto normativo, seja ele um artigo da Constituição, seja ele um dispositivo de uma lei ou mesmo de um regulamento, nós devemos, então, dentro desse signos, dessa mensagem, nós devemos entendê-la, compreendê-la e traduzi-la de modo que nós consigamos extrair dela maiores argumentos, maiores razões que nos permitam efetivamente decidir aquele caso. Então, apresentar, por meio desse processo de interpretação, argumentos que possam convencer as partes de que aquela decisão ela se apresenta uma decisão conforme, adequada ao texto normativo que foi interpretado. Me parece também importante dizer que esse ato de interpretar, ele não é despido de intencionalidade. Ou seja, todo ato de interpretar, ele é, vamos dizer assim, matizado, ele sofre uma interferência de uma vontade. E, portanto, interpretar não é apenas conhecer, mas também interpretar é você, além de conhecer, não é? Além de ser um ato racional, ele também é um ato de vontade. Ele implica, muitas vezes, em escolhas que são feitas com base em certos valores que estão no sujeito que realiza aquela interpretação. Então, claro que muitas vezes, quando você interpreta, e aqui é o grande drama da interpretação, você vai ter que interpretar para aplicar aquela norma às situações que muitas vezes são situações novas, são situações que, pelo desenvolvimento histórico, não se apresentavam no momento em que o legislador fez também a sua opção valorativa, fez a sua ponderação e introduziu aquela norma no sistema. E, às vezes, essa interpretação ela tem que ser até uma interpretação criadora, uma interpretação que, na verdade, vai também lá na frente promover o que a gente chama de uma integração normativa, na medida em que o resultado da nossa interpretação vai apontar, vamos dizer assim, para o fato, não é? Para a circunstância de que existe ali uma lacuna, que uma determinada situação não foi devidamente disciplinada pelo legislador e que, portanto, esta interpretação leva a uma integração daquela lacuna. E é claro que vocês se recordam que esse processo de interpretação, na verdade, ele se refere a dois momentos bem distintos, não é? Uma interpretação que deve ser feita é a interpretação dos fatos e, portanto, aquelas circunstâncias fáticas também precisam ser compreendidas. E depois é preciso fazer uma qualificação jurídica desses fatos e, portanto, verificar quais são as normas jurídicas que efetivamente, ou quais os critérios extraídos daquelas normas jurídicas que efetivamente vão se aplicar naquele caso e vão fornecer, portanto, as razões para a decisão. E aí, é claro que você tem à sua disposição várias técnicas interpretativas que vão auxiliar os sujeitos qualificados, os administradores e os juízes,
a fixarem o sentido e o alcance daquela norma. Então, vocês se lembram já das primeiras aulas de direito, no primeiro ano, de todos aqueles processos, né? Os gramaticais, lógicos, históricos, sociológicos, não é? Que permitem que você interprete uma norma e aplique. E depois você chega a um resultado, né? Essa interpretação ela pode ser extensiva, no sentido de que ela vai ampliar o sentido e o alcance das expressões que foram inicialmente inseridas naquele texto. Pode ser uma interpretação que a gente chame de restritiva, então, portanto, ela vai restringir o sentido e o alcance daqueles termos. Pode ser uma interpretação que chegue à conclusão de que houve uma derrogação, uma revogação parcial daquele dispositivo normativo e, portanto, ele não se aplica, enfim. Daí nós temos o resultado desse processo lógico de interpretação, ou desses processos lógicos, históricos e gramaticais e sistemáticos de interpretação. E é claro que nesse processo de interpretação, a lei pode também contribuir, ela pode facilitar esse processo de interpretação. De que maneira? Exatamente estabelecendo regras de interpretação. E aqui nós podemos citar que esses acréscimos que foram feitos na LINDB prescreveram, portanto, regras de interpretação, sobretudo para aqueles sujeitos que vão aplicar normas de direito público a casos de direito público. Então, nós tivemos aqui uma preocupação da LINDB, que, a partir dos artigos 20 e seguintes, de alguma maneira de estabelecer alguns critérios que pudessem favorecer o administrador, o juiz e o controlador. Então, vocês já vão perceber que, logo no artigo 20 da LINDB, quando se fala, então, de esferas de decisão, portanto, locais onde situações conflituosas são apresentadas e onde pessoas estão qualificadas pelo direito para decidir com força obrigatória, com eficácia jurídica, vocês vão verificar que a LINDB vai dizer logo no artigo 20 que ela trata das esferas administrativa, controladora e judicial. Portanto, mostrando que a LINDB se dirige ao administrador, ao magistrado e também a um sujeito, a um ator importante, que é o controlador. E esse controlador, normalmente, nós podemos pensar no controle externo, que é feito pelo órgão, pelo Tribunal de Contas, que tem exatamente essa missão, vamos dizer assim, de fiscalizar sobre várias perspectivas, econômica, orçamentária, fiscal, legalidade, fiscalizar os atos praticados pela administração pública. Portanto, a LINDB, ela se dirige a esses sujeitos, administrador, controlador e juízes e desembargadores, que têm como principal ofício jurídico exatamente a solução, a decisão, a aplicação de normas a casos que lhes são apresentados diariamente. E aqui, o artigo 20, ele começa com uma diretriz interpretativa estabelecendo, na verdade, uma proibição a esses sujeitos intérpretes. Portanto, o artigo 20 começa dizendo, nas esferas já mencionadas, administrativa, controladora e judicial,
não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Ora, aqui nós já temos um problema. A gente precisa, na verdade, decifrar esse enunciado linguístico que foi aprovado pelo legislador. Quer dizer, o que é não decidir com bases em valores jurídicos abstratos? O que seria isso? Será que o legislador aqui está se revoltando contra a principiologia que, vamos dizer assim, invadiu o nosso sistema jurídico, contra os chamados mandamentos de otimização, que fornecem, então, razões provisórias para uma decisão? Será que é isso? Então, será que o magistrado, quando ele recebe aí na vara da Fazenda Pública um pedido de tutela antecipada para que uma pessoa seja submetida a um procedimento médico, a um transplante, então, portanto, ela não seja obrigada a respeitar aquela fila do transplante, ou se a pessoa pede um tratamento médico altamente custoso que não está previsto pela rede pública, e, portanto, o magistrado ele não pode invocar como uma razão de decidir, de deferimento daquela tutela, ele não pode invocar, por exemplo, o direito à saúde como dever do Estado, que está previsto lá no artigo, acho que 198 da Constituição. Enfim, será que é disso? É essa proibição? São esses valores abstratos? E mais, o que diz o artigo? Sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, aqui, se esse tratamento que eu vou autorizar, ele vai consumir 30% ou 35% do orçamento daquela Secretaria de Saúde, isso tem que ser levado em consideração pelo magistrado na sua decisão, ele tem que levar estes efeitos em consideração, e aí ele tem que negar a liminar e não conceder aquele tratamento, porque agora ele não pode mais decidir com bases em valores jurídicos abstratos, sem que sejam consideradas as suas consequências. Enfim, então muitos enxergaram aqui a presença do que se chamou de consequencialismo, que, na verdade, significaria que uma ação teria valor positivo ou ela teria valor negativo, então ela seria positivamente avaliada ou negativamente avaliada, não em função da ação em si mesmo, mas em função ou em razão das consequências que esta ação provocaria. Então, se ela produzir boas consequências, ela seria boa em si mesma. Se ela produzir más consequências, ela seria má em si mesma. Não é? Ora, eu não sei a opinião de vocês, depois gostaria de ouvi-los, eu rejeito aqui, nesse artigo 20, qualquer tentativa de se introduzir no direito brasileiro essa ideia de consequencialismo, até porque se o administrador e o magistrado, ele, ao decidir, ele tivesse que levar realmente em consideração todas as consequências práticas e efetivas da sua decisão, provavelmente ele sempre decidiria de forma contrária ao pleito que está sendo apresentado. Então, é claro que, muitas vezes, o magistrado, ao ordenar um tratamento que não esteja previsto no sistema público de saúde e que é um tratamento caro, é claro que essas
essa decisão tem consequências negativas sobre a perspectiva orçamentária daquele órgão. Mas estará aí essa ação realizando e concretizando um direito fundamental, que é o direito à saúde, e salvando uma vida. Então, isso é importante. Portanto, pensar que o artigo 20 colocou, vamos dizer assim, o consequencialismo como critério de decisão, a meu ver, é um equívoco doutrinário. O que o artigo 20 determina aqui, a meu ver, para dar, portanto, uma interpretação que seja satisfatória, é exatamente introduzindo ou reafirmando, não é? Porque já existe, a utilização da proporcionalidade como critério de decisão. E em que sentido? Em que sentido de que toda a decisão ela beneficia uma posição jurídica de alguém, mas ela afeta e prejudica a posição jurídica de outras pessoas. E, portanto, quando o artigo 20 determina ao magistrado ou administrador que leve em conta as consequências práticas da sua decisão, é de que ele cumpra o postulado da proporcionalidade no seu sentido de necessidade, ou seja, de que ele procure preservar o direito deste sujeito, mas de uma forma que afete da menor maneira possível os direitos dos outros. Então, no fundo, como é que eu interpreto esse artigo 20? É simplesmente uma atenção ou um cuidado que o administrador e o magistrado devem ter em relação ao postulado da necessidade quando ele utiliza a proporcionalidade. Prestar um pouco atenção nessa questão da necessidade. E, portanto, às vezes você tomar uma decisão que seja boa para aquele que a pede, mas que não afete tão severamente a esfera jurídica de outros. E isso, de alguma maneira, está reforçado no parágrafo único, que vai exigir, portanto, a demonstração por parte do magistrado, no tema da motivação, de que aquela medida imposta ela é adequada e, mais do que adequada, ela é necessária, porque vocês se recordam que o postulado da proporcionalidade passa por uma verificação em 3 etapas, né? A adequação, a necessidade e depois a proporcionalidade em sentido estrito. A adequação é o critério mais fraco, é simplesmente verificar se aquela medida que você está propondo, ela de alguma forma, ela satisfaz aquele interesse que está sendo ali solicitado e que, em tese, está comportado pela norma jurídica. Agora, a necessidade, aí sim me parece importante, porque é a satisfação desse interesse, mas com a menor afetação possível do interesse dos demais. E, portanto, o magistrado ou o administrador, nesse ato de decisão, ele tem que tomar muito cuidado, ele tem que pensar muito na questão da necessidade. O artigo 21 da LINDB volta novamente a falar das esferas administrativas, controladoras e judicial. Só que aqui, esse artigo 21, ele vai se dirigir, vamos dizer assim, a estabelecer alguns critérios também interpretativos para uma situação mais específica, não é? O artigo 20
ele se referia de maneira genérica a decisões que são proferidas nessas esferas. E o artigo 21 vai tratar de uma espécie de decisão, que é a decisão que, de alguma maneira, invalida atos administrativos, invalida negócios jurídicos administrativos, e, portanto, se trata aqui do exercício de uma competência invalidadora. E também aqui a preocupação do legislador para que o administrador, o controlador, ou mesmo o juiz, quando ele opta, porque ele não tem outra alternativa, em decretar a invalidação de um determinado ato ou negócio jurídico, que ele esclareça, vamos dizer assim, a extensão dos efeitos dessa invalidação. Porque aqui a palavra consequências, ela aparece novamente, porque o dispositivo diz indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas. Mas será que a consequência aqui tem o mesmo significado de consequência do artigo 20? Então, teve autores e intérpretes da lei que disseram que sim, que isso era um reforço daquela ideia de que o consequencialismo havia sido adotado pela Lindbe. Eu vejo diferente, não é? Como eu já expliquei, a meu ver, o artigo 20 não adota o consequencialismo. E no 21, consequências aqui tem um outro sentido, um outro alcance. O que você tem que fazer é exatamente você indicar qual é a extensão, qual é o efeito daquela decisão de invalidação. Então, é como se você fizesse uma modulação, ou tivesse que fazer uma modulação dos efeitos dessa invalidação. Porque nós sabemos que, como regra, a invalidação, uma vez decretada, ela produz efeitos retroativos. Então, ela retroage a data de constituição do ato ou do negócio jurídico. E, por consequência, os atos posteriores, os atos subsequentes, eles também são invalidados. Aqui me parece que o artigo 21 introduz, em benefício do administrador, uma competência, vamos dizer assim, para modular os efeitos dessa invalidação. E, portanto, ele pode, à luz das circunstâncias do caso, estabelecer, por exemplo, que o ato é inválido, mas os efeitos só se produzirão dali para frente. E aqui nós podemos pegar como exemplo algo que Seabra Fagundes, na sua obra O Controle dos Atos Administrativos pelo Poder Judiciário, já defendia. Então, imaginem que um loteamento residencial ele é aprovado. Só que esse loteamento residencial ele é aprovado com flagrantes irregularidades. Houve, inclusive, denúncias comprovadas de corrupção e suborno dos agentes públicos. Portanto, em tese, aquele ato de aprovação do loteamento, ele tem que ser invalidado. Só que as circunstâncias do caso me revelam o seguinte, que o ato, que a aprovação do loteamento, o loteamento foi aprovado, grande parte dos lotes foram comercializados e os adquirentes
construíram naqueles lotes. Então, o que você vai fazer? Você vai decretar a invalidação do ato de aprovação do loteamento e você vai retroagir os efeitos e vai determinar, inclusive, o desfazimento eventual das obras que ali foram feitas. Ou você pode decretar a invalidação, mas efeitos presentes e futuros, e estabilizar e preservar essa situação que se constituiu até aquele momento, e a partir dali você proibir, por exemplo, a comercialização de novos lotes. Então você tem aí essa possibilidade, com base no artigo 21, de fazer essa modulação de efeitos quando se trata de você decretar a invalidação de um ato ou de um negócio jurídico. Então, aqui, à guisa de conclusão, eu diria, para mim, nem o artigo 20, nem o artigo 21 da LINDB justificam a introdução no direito brasileiro dessa ideia de consequencialismo. Nós não estamos aqui diante dessa noção de que a decisão, ela, na verdade, deve, ao ser tomada, levar em consideração as suas consequências. O artigo 22 vai estabelecer, vamos dizer assim, diretrizes interpretativas sobre 3 espécies distintas de normas, não é? Então, são normas de gestão pública. Essas normas de gestão pública, portanto, estão relacionadas a questões orçamentárias, enfim. E você tem normas que também se aplicam sobre regularidade de conduta ou validade de atos, contratos e ajustes, e normas que apliquem sanções. Então, vocês vão encontrar esse artigo 22 disciplinando sobre essas 3 espécies de normas. Com relação à aplicação de sanções, aqui, o que a gente pode observar é que o legislador ele repete, vamos dizer assim, o que já estava em outras normas, e manda, então, que se leve em consideração critérios de natureza da infração, gravidade, danos que foram produzidos por aquela infração, enfim, leve em consideração da fixação da sanção aquelas circunstâncias relevantes que podem ser, se a gente se apropriar aqui de uma linguagem do direito penal, podem ser circunstâncias que agravam a situação ou circunstâncias que amenizam a situação. Agora, o que me parece importante, e vou chamar só a atenção de vocês, é o parágrafo 3º, não é? Que determina que, nas sanções aplicadas ao agente, se leve em conta, na dosimetria, as demais sanções da mesma natureza e relativa ao mesmo fato. Isso por quê? Porque vocês sabem que existem distintas esferas de responsabilização. Então, você muitas vezes responsabiliza alguém civilmente, administrativamente, penalmente, por improbidade administrativa, responsabilidade política, enfim. Então, como você tem distintas esferas de responsabilização, então, muitas vezes, você vai sofrer sanções distintas, mas tendo como referência o mesmo ato praticado. Então, aí é preciso também levar em consideração, na fixação dessas sanções,
eventualmente outras sanções que já foram aplicadas. Né? O 23, e aí eu vou caminhando já para o final, o 23 traz uma orientação importante, que é a criação de um regime de transição toda vez que houver uma mudança de entendimento por parte da administração pública. Então, esse dispositivo do artigo 23 é um dispositivo que deve ser saudado, porque permite que a administração pública altere o entendimento que ela tinha a respeito da interpretação de uma norma, mas estabelece aí a figura de um regime de transição. E o 24 determina que você, quando efetuar a revisão dos atos, não é? E, portanto, aí, em razão da segurança jurídica e da boa-fé, você respeite os atos administrativos anteriores que foram praticados e que foram produzidos em conformidade com orientações que estavam vigentes naquela data em que eles foram produzidos. E, portanto, aqui o entendimento que se tem é que uma nova interpretação ela não deve produzir efeitos retroativos, né? Efeitos retroativos. E o artigo 26 aqui, da LINDB, ele também traz uma contribuição importante que, a meu ver, permite, vamos dizer assim, a possibilidade da instituição da transação entre o administrado e a administração pública, não é? Exatamente quando se tenha, sobretudo, na situação, se tenha uma incerteza jurídica ou uma situação contenciosa. Então, o artigo 26 vai permitir, portanto, que seja celebrado um compromisso, não é? Voltado, vamos dizer assim, para a solução consensual daquela incerteza jurídica ou daquela controvérsia. E aqui nós demos um significativo passo, vamos dizer assim, para você permitir, portanto, a utilização de meios consensuais no que diz respeito às soluções controvérsias, né? Talvez o artigo que, a meu ver, também suscite muita discussão é o artigo 27 da LINDB, né? Porque aqui ele permite a possibilidade, vamos dizer assim, de você pleitear uma compensação, uma indenização, não é? Quando decisões que são proferidas nestes processos decisórios podem afetar o seu direito. Então, aqui, os autores que comentaram esse artigo veem nesse artigo 27 como novidade o fato de que você pode redistribuir, não é? Custos e externalidades dessa decisão e você evitar, então, que pessoas possam se aproveitar, não é? Dessas oportunidades processuais para tirar vantagens que não são previstas pelo ordenamento jurídico. O que diz o artigo 27? O artigo 27 diz: a decisão do processo nas esferas, né, poderá impor compensação por benefícios indevidos ou prejuízos anormais e injustos resultantes do processo ou da conduta daqueles envolvidos.
Quer dizer, aqui é sempre complicado esse artigo 27, porque a gente tem que lembrar da cláusula do devido processo legal, não é? E você não pode, sem dar a oportunidade de defesa, você não pode, na verdade, impor aqui condenações, não é? Por prejuízos que você considere resultantes daquele processo, não é? Então, aqui seria quase que você trazer aquela questão da litigância de má-fé, que já está bem desenvolvida no processo civil, e você internalizar aqui no processo administrativo essa figura da litigância de má-fé. Talvez seja um diálogo que deva ser estabelecido, então, entre o artigo 27 e as regras do Código de Processo Civil, que tratam aí da litigância de má-fé. E, para terminar, eu vou falar só do artigo 28, porque eu acho que o artigo 28, ele, de alguma maneira, na minha compreensão, né, ele reinterpreta a questão da responsabilidade civil do agente público, porque na Constituição existe a possibilidade dele ser responsabilizado civilmente por culpa ou dolo, e, portanto, nas suas ações de regresso, a administração pública pode se voltar contra o servidor público por questão de culpa e dolo, e, a meu ver, o artigo 28 ele restringe essa possibilidade, e agora as ações de regresso elas só podem ser propostas contra os servidores públicos, não é? Por situações de dolo ou culpa grave. Porque, a meu ver, quando se fala aqui de erro grosseiro, isso nada mais é do que um exemplo no que diz respeito à culpa grave. Então, me parece que são esses os principais dispositivos mais conflituosos da LINDB. E aí eu passo a palavra, então, ao Luiz Manuel, pedindo desculpas aí se eu me excedi um pouco no meu tempo. Professor Silvio, muito obrigado. Não tem nada que pedir desculpas, pelo contrário, é um prazer ouvi-lo. Particularmente, eu gostei muito das suas anotações a respeito do consequencialismo, né? Essa necessidade de olhar realmente a LINDB à luz da Constituição, e a Constituição estabelece essa ordem a priori de valores em termos de orçamento frente a direitos fundamentais, não há nada que permita isso, mas o caminho por você traçado no sentido de olhar o artigo como um recurso à ideia da necessidade no âmbito da proporcionalidade, né? Verificar, então, qual a medida menos gravosa, mas realizando o próprio direito fundamental, é algo que realmente equaciona esse dilema, esse grande dilema da lei de introdução às normas do direito brasileiro, conduzindo ela à Constituição. Então, entre vários aspectos aqui da sua fala, particularmente até, divido isso até porque você levantou essa questão de compartilharmos impressões, eu gostei muito dessa sua fala, acho que ela reconduz a própria LINDB no valor que ela tem à Constituição Federal, que é de onde ela deve partir, né, como paradigma. Muito obrigado, professor. Eu tenho aqui muitas manifestações e cumprimentos e perguntas que eu vou tentar concentrar aqui para a gente otimizar o tempo. Eu destaco aqui entre os cumprimentos o do nosso colega também na PUC, o Marcos Porta, que parabeniza. E vou passar que eu tenho algumas perguntas minhas, mas vou até priorizar algumas que já foram feitas. Uma delas é do Marcelo Sérgio, Luiz Marcelo Sérgio, ali da Fazenda Pública, hoje na assessoria da Seção de Direito Público. Ele pergunta a respeito do papel da equidade no processo de interpretação do direito. Tá, bom, essa questão da equidade é um tema importante, mas a gente tem que lembrar que, pelas regras do nosso sistema jurídico, a equidade ela só vai poder ser aplicada, não é?
nos casos em que há expressa previsão para isso. E nós temos essa previsão em situações de jurisdição administrativa, de justiça administrativa ou jurisdição administrativa, e nós temos também essas questões quando se trata, eventualmente, de arbitragem, não é? Em que se permite às partes que decidam aí com base no caso concreto, né? Eu gosto muito dessa questão da equidade. Eu acho que a equidade no processo interpretativo, então, fora dessas situações, ela pode ser utilizada também, muitas vezes, para você diminuir o rigor legal da aplicação de uma norma, né? Então, às vezes, se você aplicar pura e simplesmente a norma, isso vai provocar, naquele caso, uma situação que, para nós, ou para o intérprete, já parece injusta. Então, pode ser que você utilize aí da equidade para mitigar essa rudeza da lei, né? Essa era uma posição que o professor Oswaldo Aranha Bandeira de Mello já sustentava, vamos dizer assim, nos seus princípios gerais de direito administrativo, que eu recomendo, né? Acho que o retorno aos clássicos é sempre bom. Então, existe essa possibilidade. Fora essa possibilidade, a gente vai usar a equidade quando houver expressa previsão legal, não é? Muito bem. Eu vou agora encaixar uma pergunta minha sobre o artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, que você comentou, sobre a ideia de, apesar das independências das instâncias, reflexos que o aspecto sancionador pode provocar, né? Então, aqui no artigo 22, parágrafo 3º, as sanções aplicadas ao agente serão levadas em conta na dosimetria das demais sanções de mesma natureza e relativas ao mesmo fato. Então, dentro daquela perspectiva da independência das instâncias, apesar de independente, não são mundos autônomos, né? Há um reflexo de uma instância sobre outra. Aqui a gente poderia considerar tamanho, o peso sancionador que algumas instâncias podem provocar, por exemplo, na esfera administrativa, mas na esfera penal, tamanho, peso e diante de uma circunstância fática que represente até um menor potencial ofensivo, que existe até a possibilidade de não haver sanção. Então, nessa ideia da dosimetria, chega a uma situação até de não haver sanção, tentando aqui traçar até alguns elementos mais concretos, pensando numa situação de um agente público que comete ali algumas irregularidades, que encontra uma tipicidade penal, até, lógico, tipicidade na esfera administrativa, ele responde um processo administrativo disciplinar, ele é até demitido a bem do serviço público, responde um processo penal. Pode haver um reflexo no sentido de, numa ação de improbidade administrativa, chegar-se à conclusão de não aplicar sanção? Você vê essa possibilidade ou não? Veja, eu acho que dentro dessa proposta de diálogo, né, portanto, essas esferas diferentes de responsabilização, elas precisam conversar entre si. Eu tenho exemplos da minha atividade profissional. Então, você tem ali na lei de crimes contra o sistema financeiro, enfim, vocês têm pouquíssimos tipos penais lá que muitas vezes caem, são consideradas ações de menor potencial ofensivo e, portanto, caem aí na possibilidade de, no âmbito criminal, penal, você propor uma suspensão condicional do processo por um determinado prazo e depois, cumpridas as condições, extinguir a punibilidade. E uma das condições que normalmente se coloca para você suspender o processo, condicionalmente o processo, é uma pena de multa. Mas o que a gente tem que observar? O Ministério Público tem observado isso e eu tenho acolhido. Às vezes, na esfera administrativa, os órgãos reguladores, ou Banco Central, ou mesmo Comissão de Valores Mobiliários, eles já abriram um processo administrativo e eles já sancionaram com multa. Então, ele já foi multado. Então, muitas vezes, a gente dispensa da multa naquela suspensão condicional do processo, dizendo que a multa já foi aplicada no processo administrativo sancionador. Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui? A gente está estabelecendo um diálogo entre essas diversas instâncias.
Isso tem que ser feito, por exemplo, na questão de reparação de dano. Porque em muitas dessas esferas de responsabilização, a reparação do dano ela sempre se coloca. Bom, é claro que você tem que estabelecer um diálogo, porque se você foi condenado a reparar o dano numa determinada esfera, não tem sentido você ser condenado a reparar o dano numa outra esfera. Senão aí você entra realmente naquela questão da duplicidade. Então, eu acho que o grande problema, às vezes, é você estabelecer essa relação e, efetivamente, a gradação ou a graduação que você vai aplicar. Mas, respondendo à tua pergunta, podemos chegar até uma situação em que se caminhe, vamos dizer assim, olha, não vou aplicar mais nenhuma sanção aqui, porque, efetivamente, ele já foi responsabilizado aqui, ali e acolá, e, portanto, não cabe aqui a imposição de nenhuma outra sanção. Ótimo. Tá? Tem uma pergunta aqui da nossa colega Aline Miranda. Ela faz a seguinte consideração: a lei anticorrupção prevê a responsabilização objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública. Como compatibilizá-la com o artigo 22, parágrafo 1º da LINDB, sobretudo quando a empresa já adota medidas concretas de compliance? A diminuição de sanção, artigo 7º, incisos 7 e 8º da lei anticorrupção, é suficiente? Em outros termos, mantém-se a condenação por responsabilidade objetiva? Então, Aline, né? Essa é uma questão, quem comentou a lei anticorrupção, talvez seja essa uma das críticas que é feita, não é? No sentido de que esses programas de integridade que as empresas são estimuladas a internalizar numa espécie de governança corporativa, esses programas de integridade, eles deveriam ser causa maior, né, inclusive de não punição, e não simplesmente funcionar como um fator de atenuação de responsabilidades. Agora, o fato é que a lei vai atribuir a esses programas de integridade ou de conformidade, se eles existem, só vai atribuir como consequência realmente a mitigação, vamos dizer assim, da sanção que possa ser imposta. Agora, do ponto de vista de responsabilização objetiva, aí a empresa ela acaba sendo responsabilizada. E a gente tem que entender o seguinte: isso foi uma exigência de acordos internacionais que o Brasil subscreveu, da Organização do Desenvolvimento Econômico, e a ideia era que a pessoa jurídica fosse punida criminalmente, especialmente por corrupção de agente público. Mas aí o Brasil não adotou a responsabilização criminal da pessoa jurídica e optou por essa responsabilização administrativa, que implica aí responsabilização administrativa e também responsabilização judicial, e que pode implicar, inclusive, em pena de multa. Então, respondendo aí a tua questão, você tem aí as duas possibilidades. Você tem como possibilidade fazer a crítica da lei, mas simplesmente reduzir a sanção, ou você pode, se você achar que a LINDB te permite, né, você vai levar em consideração esses fatos para, eventualmente, até dar uma eficácia maior a esses programas de integridade que não a sanção. Agora, de fato, eu concordo com você. Acho que se o programa de integridade ele detecta aquele ato, ele comunica às autoridades, eu acho que isso significa como um fator importante para você excluir responsabilidade da empresa. Né? Uhum. Muito bem. Apesar aqui do adiantado da hora, eu vou encaixar mais uma pergunta, pelo menos. É da Clarissa Boscaini. Ela é do público externo, né? Além dos magistrados e servidores, há outras pessoas que podem acessar. E ela pergunta o seguinte: prezado doutor Silvio, à luz da LINDB, como fica a situação
das discussões judiciais para fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde em geral, especialmente nos municípios de pequeno porte. Acho que a preocupação dela é saber o impacto da LINDB, alguma alteração de paradigma quando existe esse orçamento mais restritivo, né, em caso de pequenos municípios. Eu tenho acompanhado de longe essa discussão na área da saúde, mas parece que o Supremo fixou aí vários critérios, não é? Para que você possa, vamos dizer assim, determinar o atendimento de tratamento fora daquelas situações que estão previstas no sistema público de saúde. Então, me parece que esses critérios que foram fixados já pelo Supremo e numa ação e que tem uma eficácia, vamos dizer assim, erga omnes, esses critérios são critérios razoáveis. E depois eu queria destacar também, eu acompanhei um tempo, acho que a Gabriela teve à frente disso em um determinado momento, acho que agora não está mais, mas o próprio Poder Judiciário do Estado de São Paulo criou, vamos dizer assim, mecanismos, não é, de regulação dessas demandas. E, portanto, antes mesmo de você ingressar no judiciário, você apresenta o pleito a um desses órgãos. Isso tem funcionado administrativamente. Isso tem funcionado bem. Não é? Então, talvez isso deva ser uma prática que o Poder Judiciário deveria estender a todas as unidades judiciárias, porque, claro, às vezes essas decisões liminares, se elas são concedidas assim, sem a observância de alguns critérios, elas podem prejudicar e afetar significativamente o orçamento público da saúde. E isso essa é uma consequência que deve ser levada em consideração pelo magistrado também, quando ele decide. Tá? Muito bem. Professor, são vários cumprimentos, agradecimentos aqui, outras perguntas mais, mas até dentro desse padrão que a gente tenta manter nesse diálogo com o público externo via o canal da escola, a gente se mantém dentro desse período aí de 1 hora, já passou um pouquinho dentro do que a gente planeja. Eu queria lhe agradecer profundamente pela sua disponibilidade, por estar presente aqui, dividir essas reflexões importantes que afetam toda a dinâmica da prática do direito público, né, que alguns exemplos trataram de saúde, outros envolvendo principalmente esse tema tão forte na atualidade, mas, na verdade, a LINDB acaba sendo o paradigma de referência para qualquer prática de interpretação dentro do direito público. Então, queria lhe agradecer por esse instrumental tão importante, por essa clareza na exposição e devolver a palavra aí para as considerações finais antes do nosso encerramento. Eu só tenho a agradecer mais uma vez o convite, Luiz, e parabenizar os organizadores aí por esse projeto e espero aí acompanhar os próximos encontros pelo canal da escola no YouTube, e realmente isso é uma iniciativa que deve ser incentivada. Muito obrigado. Imagina, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço a todos também pela disponibilidade, por acompanhar aqui o nosso canal. Em breve teremos aí o nosso próximo encontro. Um abraço a todos.